Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Diego Ramos, sou astrólogo, numerólogo e coach. O tema deste vídeo é estratégias. Você é uma pessoa estratégica ou você é uma pessoa que age sem pensar? Você age de forma impulsiva, ou seja, impulsivamente, sem elaborar um plano de ataque. Não estou dizendo para você iniciar uma guerra, não, porque se você não faz um planejamento, se você não cria uma estratégia para chegar a um determinado objetivo, você está fadado ao fracasso, ok? Por exemplo, você não sabe economizar o seu dinheiro, ok? E já se muda para uma cidade mais cara, vai ter que pagar um apartamento aí num valor maior que 1.500, 2.000, enfim, depende da cidade, ok? Porque vocês sabem que as capitais mais caras do Brasil, por metro quadrado, é Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, ok? As três principais capitais mais caras. Então vamos lá, então você quer se mudar para uma capital mais cara, um exemplo que fosse o Rio de Janeiro. Você não faz o planejamento. E aí você acaba no meio do seu projeto ficando desempregado. Eu falo um projeto de mudança de vida, tá? Porque às vezes a pessoa morava no interior do Rio ou morava em Minas Gerais e teve que se migrar para o Rio de Janeiro. Ok? Somente um exemplo. Então, pessoas, se atente à sua vida. Você precisa fazer um planejamento, fazer as coisas dia a dia, nada de pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Se você não bolar uma estratégia, se você não pensar, não se organizar, não saber direcionar a sua intenção no momento certo, de nada vai adiantar. Outro exemplo é quando a pessoa quer ir para fora do país. Um exemplo. Vamos supor que eu não soubesse falar espanhol, que não é o caso porque eu falo espanhol, ok? E aí eu quero ir para a Espanha, mas eu não sei falar espanhol. Bom, muitas pessoas falam, o português é muito parecido com o espanhol. Tá, não é bem assim. Se você vai passear, ou se você vai morar, se você for morar é pior ainda. Agora, se você for passear, você vai passar por algumas situações difíceis. Ok? Porque não são todas as palavras que são iguais. Existem aí falsos cognatos, enfim, não vou ficar aqui falando de línguas. Pior se você for para a Alemanha, se for para o Japão, para outros países, onde o radical dessa língua é outro. Ok? Então, é um idioma totalmente diferente. Então, aprenda a se planejar, faça aí um projeto de estudo para estudar uma língua durante um ano para depois você ir para esse país. O planejamento estratégico na vida de toda pessoa é super importante. Pessoas que fazem tudo sem pensar acabam se dando mal, infelizmente. Pessoas que estão planejando acabam passando por algumas situações desafiadoras. Pior são aquelas pessoas que vão sem um estudo, sem um ponto de, como eu poderia dizer aqui, sem uma crítica em relação à história daquele país. Às vezes a pessoa não sabe nem como é a economia, como é a história, como é a geografia daquele país, se é um país que tem emprego, que está precisando de mão de obra, se é um país desenvolvido, porque às vezes a pessoa nem se atentou a estudar geografia ou história no colégio, porque todo mundo sabe que existem países na Europa que são bons para você trabalhar. Exemplo, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, onde se pagam os melhores salários. Suíça também. Tá? Estou dando só aqui alguns exemplos. Tá? Eu não sou jornalista. Tá? Estou falando de Europa. Claro que nos Estados Unidos também. Então, as pessoas têm que se planejar, têm que saber. Porque aí a pessoa sai daqui do Brasil, vai para a Espanha e não é um país que paga um salário legal. Porque é a realidade do país. É um país menos desenvolvido. É um país que socialmente falando está ok, mas economicamente falando não. Porque quando eu estudava dentro dos livros de geografia eu sabia que era um país de segundo mundo.
quando era utilizado essa tecnologia. E para um país mudar, passar para primeiro mundo é super difícil, não é assim. E ainda mais porque a Espanha passou por várias crises econômicas. A de 2009, 2008, 2009, enfim, aconteceu muitas situações difíceis que ela foi só melhorar em 2017. E aí teve a pandemia e mesmo assim, eu já encontrei pessoas em aeroportos, né, que elas estavam, duas pessoas voltando desesperada da Espanha porque lá não tinha emprego para ela. Ela foi para lá para trabalhar, eu não sei se era em restaurante, não sei qual era o emprego, e ficou super decepcionado. Mas claro, a pessoa não estudou, não achava que, eu vou para fora do país, não tem uma instrução, não é uma pessoa crítica. Por isso que eu falo, é importante estudar, é importante a pessoa ter uma base do ensino básico legal. Estudar geografia, história, matemática, estudar tudo. Não é porque eu era um bom aluno no colégio que todas as pessoas têm que ser igual a mim. Não, a pessoa é só ler um livro. Geografia é tão fácil entender. Não, peraí, eu vou pesquisar primeiro. Olhar na internet antes de ir. Então não vale a pena eu ir para a Espanha porque eu vi que os salários lá não são legais. Vou estudar o inglês e vou tentar ir para a Inglaterra. Vou fazer um contato. Ou vou para a Alemanha fazer um intercâmbio e por lá eu já vou ficar. Ou vou fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e por lá eu vou ficar. É assim. Pega um visto e vai, é tudo fácil, mas você precisa se planejar e não fique colocando aí muitos empecilhos, porque senão você não vai conseguir realizar o seu sonho, tá bom? Porque a mente sempre vai querer sabotar aquele desejo que você tem, tá? Então vamos lá. Então você elabora dia a dia aquela sua estratégia para você alcançar o seu objetivo, para você realizar o seu sonho. Ok? Coloca, se você quiser anotar na agenda, se quiser colocar no Excel, no notebook, quiser deixar todos os detalhes registrados, legal, bacana, melhor ainda. E evitar os erros para onde você vai. Exemplo, se for para um país, é importante você falar o idioma local, saber como funciona a cultura daquele país. Exemplo, na Inglaterra, todo mundo sabe que a pessoa vai ser deportada porque ela está sentada na calçada. Inglês não faz isso. Isso é coisa de estrangeiros. Existe um controle dentro daquele país. Eu estou falando que eu já conversei com muitas pessoas que moraram na Inglaterra, já tive muito contato com essas pessoas e me falaram a respeito dessa realidade da Inglaterra, tá? Então, pessoas, se atente a isso. Não vá atrás de algo sem pensar. Porque depois você acaba pagando as consequências. Você pode até chegar antes, mas vai acontecer algumas situações aí desagradáveis. Eu falo porque a minha natureza, eu sempre fui uma pessoa de planejar e de pensar. Eu tenho um Sol de casa 11, uma casa do elemento ar, e uma Lua de casa 3 do elemento ar. E ambos os luminares, ou seja, o Sol, que é um luminar, e a Lua estão no elemento ar. Lua em Libra e Sol em Gêmeos, que faz um trígono, estão fazendo um trígono. Tô falando como eu funciono, eu não consigo fugir disso. Ainda mais pela insegurança do meu ascendente em Câncer, que ele é um ascendente inseguro. Entendeu, pessoas? Não adianta vocês acharem que as coisas, eu vou fazer. Porque eu conheço muitas pessoas que são assim, eu já vi isso se dando muito mal. Marte de casa 1, em Áries principalmente. E outro posicionamento também da Lua na casa 5, que é uma casa de fogo. Como o ascendente também é uma casa de fogo. Todas as casas 1, 5 e 9 são casas do elemento fogo. Então, gente, toma cuidado quando você for mudar para um lugar e você não tem estrutura financeira, se você não está... se você não tem uma base financeira, se você não tem, às vezes, um pai te ajudando, alguém te ajudando, te dando um apoio, te patrocinando, aí será bastante difícil. Agora, claro, a pessoa vai para uma cidade porque ela vai estudar, vai fazer um mestrado e aí ela ganha uma bolsa de estudos do governo. Ok, bacana. Exemplo, a pessoa vai estudar em Brasília e vai ganhar uma bolsa de estudos para uma especialização de matemática, enfim, qualquer curso que seja de mestrado, entendeu? De um mestrado legal, enfim. Agora, a pessoa chega sem pensar e aí acaba passando por muitas situações complicadas ao ponto de ter que voltar para a cidade dela. E então ela acabou gastando todos os recursos financeiros que ela tinha. Ela não se planejou. Por isso que eu falo, tome muito cuidado
quando for tomar uma atitude. É importante você se planejar. O planejamento estratégico é fundamental, é imprescindível. Tá? É imprescindível você ir para uma cidade ou para um lugar com tudo já planejado. Você já sabe falar aquele idioma, como eu já falei para vocês aí, se for para viajar para um outro país, ok? E aí, isso aí vai aplicar em qualquer situação. Isso aqui fica de alerta para vocês, porque muitas pessoas que vão ver esse vídeo vão ver isso aí na prática. Nossa, aconteceu isso com o fulano, eu fiz isso. Acontece. Eu tenho uma situação na minha família, um primo meu, por volta do ano de 2002 ou 2003, eu não lembro qual foi o ano certo, ele saiu daqui, foi lá para a Espanha para trabalhar, mas ele não sabia falar o idioma. Ficou no hotel até durante o... Ele é ariano, né? O sol dele é em Áries. O povo impetuoso, impulsivo. O Marte dele é em Leão, que eu lembro que eu peguei o mapa astral dele. A lua dele parece que é em Touro, enfim. Mas mesmo assim, tá? Eu não lembro muito da configuração do mapa astral dele, mas esses 2 pontos de fogo aí, muita impulsividade, ficou no hotel durante um tempo, só que depois ele teve que morar na rua. A amiga dele que foi com eles, deixou eles lá. Ela conseguiu, não sei para onde que ela foi. Agora, o amigo dele ficou com ele e eles voltaram. É uma história antiga, não lembro muito dos detalhes. A questão é que ele foi sem planejamento. A sorte dele, que ele parece que tinha um bilhete de retorno e voltou naquele tempo certo. Ou o pai dele pagou, porque tinha muito dinheiro, foi e pagou para ele retornar ao Brasil. Mas ele passou muito aperto, porque ele foi uma pessoa muito impulsiva, ele não soube se planejar. Então, assim, se ele tivesse pensado, se ele tivesse estudado, ele deveria se planejar mais. Estudar o idioma local, porque aí lá ele poderia falar com uma empresa, algum órgão específico da prefeitura para fazer algo que se chama empadronamento, ou seja, o padrão, enfim, ele vai fazer um registro na prefeitura, vai ter um documento, mas aí são questões, detalhes de lá, que aí ele teria que ver se tem algum trabalho para ele. Claro que naquela época existia muito trabalho, enfim, todas as histórias que a gente sabe, né, antes dessa crise de 2008, 2009. Então, pessoas, se atente aos detalhes, aprenda a se planejar. Eu contei aqui um fato verdadeiro do meu primo, tá? Porque ele é muito impulsivo. É uma pessoa que nunca conseguiu planejar as coisas. Ele sempre atropelava muitas etapas na vida dele. Eu conheço, sei de muitas histórias, não vou ficar falando mais, pessoas. Então, eu já falo para mim que eu tenho, assim, acho muito lindo o arquétipo do elefante, que é um animal lento, que ele tem uma boa memória. Eu tenho o Mercúrio em Câncer, então tenho essa coisa de lembrar de muitos fatos. Então, pessoas, se atente a isso, não se prejudique financeiramente ou não se encaminhe para o fracasso. Eu não gosto de falar essas palavras, mas não se encaminhe para o fracasso, sendo que você poderia planejar. Porque aquilo que era um sonho acaba se tornando um pesadelo. Se você se planejar, fazer tudo bonitinho, pensado... Eu conheço muitas pessoas que são impulsivas. Que era uma pessoa que tinha uma lua em Áries. Eu comentei uma história, ela vai, faz. Eu falei, não. A gente que tem que criar o nosso universo. A felicidade é algo tão intangível, tão difícil de ser explicado. Então, pessoal, se você tem um sonho, às vezes ele vai ser, para você é mais rápido de ser realizado. Para outra pessoa, ele tem um certo tempo. Né? E eu sempre acredito que aquilo que tem mais consistência, que tem uma base sólida, uma estrutura, uma coisa mais saturnina, lenta, com estrutura, com organização, com realidade, é algo que vai ser permanente, é algo que vai ter uma proteção. É igual quando você vai fazer um vaso. Exemplo, eu nunca trabalhei com cerâmica, nunca fiz, mas eu acho que argila, né, que as pessoas usam argila, aí você vai fazendo ela, então você precisa fazer tudo certinho, com perfeição, com uma certa lentidão, nada de fazer com pressa, eu tenho que entregar vários vasos, não funciona assim, ou pratos, enfim, qualquer objeto de cerâmica, então você tem que fazer com uma certa lentidão, fazer com cuidado, com eficiência, com eficácia, prestando atenção na qualidade, não na quantidade. E eu sempre prefiro a qualidade.
quantidade é algo que você vai conquistar, não é? Então é isso, pessoas. Eu acho que preste muita atenção no que eu falei nesse vídeo. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ter sucesso na vida de vocês, tá? Não se esqueça aí novamente de se inscrever no meu canal, deixe seu like, deixe seus comentários, tá bom? E até mais. Tchau, tchau!